Fala galera, beleza? Eu sou Marco Rivera e hoje eu vou mostrar como pixelizar objetos 3D no Houdini. Um processo que eu usei no comercial do Boticário, que teve uma boa repercussão, bastante gente ficou curiosa de como eu fiz isso. E depois eu acabei usando essa mesma técnica em outros jobs que também tinham essa pegada de pixels. Então eu resolvi hoje mostrar como na verdade é muito simples esse processo no Houdini. Claro que esse job do Boticário na verdade foi bastante trabalhoso, porque tinham vários processos diferentes combinados, né? Cada elemento tinha mecanismos diferentes, animações diferentes. Então foi bem trabalhoso, mas vocês vão ver que o processo de transformar em pixels é bem simples. E eu vou aproveitar para mostrar também o processo que eu usei em outro job para usar a informação de cor da textura do seu modelo original no seu modelo pixelizado. Então vamos lá. Acabei de abrir o Houdini aqui, uma cena nova, e vamos começar pixelizando uma esfera. Eu vou vir aqui na aba Create, segurar Ctrl e clicar em esfera para criar ela já no meio da cena. Então aqui é só um exemplo, depois a gente pode trocar essa esfera por qualquer objeto, vocês vão ver. Então eu vou entrar na network dessa esfera, né? Esse node aqui representa a minha esfera. Vou clicar duas vezes para entrar na network dessa esfera. Então, para quem não sabe, aqui dentro da network a gente enxerga, digamos, o que é o conteúdo desse objeto, né? Eu vou até renomear aqui, vou chamar de objeto pixelizado. Só para ficar mais óbvio, né? Que esse é o nosso objetivo. Esse objeto vai ser um objeto pixelizado e, a princípio, aqui dentro ele é só uma esfera. E aí eu vou criar em paralelo o que seria o meu pixel. Vou apertar Tab aqui para criar um node. Ele abre essa listinha com categorias. Eu posso filtrar aqui escrevendo Box. Já apareceu ali, vou dar um Enter. Aí eu clico onde eu quero criar o node. Então Box é um cubo. E por enquanto eu vou deixar esse pixel só assim, realmente um box simples. E aí eu vou usar um node Copy to Points. Eu posso colocar só o começo das palavras que eu quero filtrar. Tipo Copy, que nem eu coloquei aqui. TP de 2 points, não preciso escrever tudo completo, assim filtra mais fácil, né? Mais rápido. Com ele selecionado assim, se eu segurar Shift e apertar Enter, ele cria aquele node já conectado no node que eu estava selecionado. E o que esse node faz é criar cópias desse objeto que está aqui plugado nele, nos pontos de outra geometria que tiver conectada nessa segunda entrada. Então, para organizar melhor, eu vou criar um outro node aqui, que é o Null. Vou colocar ele aqui na minha linha para ele já entrar no meio da conexão aqui. E esse null na verdade não faz nada, né? Ele é basicamente para organizar melhor as coisas, entre outras funções. Então no caso eu vou sinalizar que aqui é o meu pixel. Claro, eu poderia também ter renomeado esse box, mas a minha ideia é depois fazer alguns processos a mais aqui. Então só para facilitar a nossa visualização, coloquei aqui para ficar mais claro que essa é a entrada do pixel. Agora eu vou duplicar isso, posso segurar Alt, clicar e arrastar para fazer uma cópia dele. E vou chamar aqui de pontos a copiar. Ele copiou já conectado no mesmo node, né? Eu posso desfazer essa conexão segurando Y, daí ele aparece essa tesourinha, aí eu clico e arrasto para ele cortar as conexões que eu quiser. Então agora eu posso plugar minha esfera no lugar e vou conectar esse node aqui no meu Copy to Points. E aí a princípio ele criou uma cópia desse pixel em cada ponto da minha esfera, mas não é exatamente o que a gente quer, né? Para quem não sabe, essa marcaçãozinha azul aqui indica qual node você está visualizando, né? O resultado que eu vejo aqui na viewport é do node que está essa marcação azul. Desculpa aí para quem nunca pegou no Houdini e está tentando acompanhar o tutorial, né? Mas é difícil explicar essas coisas mais básicas, colocar tudo num vídeo só do zero. Mas estou tentando abordar aqui essas coisas mais básicas sem também tomar muito tempo do vídeo. Então beleza, aqui ele está copiando o pixel em cada ponto dessa minha esfera, só que o que a gente quer para ficar com aquele aspecto de pixels é que na verdade eu tenha um grid assim, né? Digamos, os pixels fiquem lado a lado, encaixados certinhos dentro da área dessa esfera. Então por acaso o Houdini tem um node bem conveniente para isso, né? Aqui também, para quem não sabe, estou clicando e arrastando com o botão do meio do mouse para navegar aqui. Então vou apertar Tab aqui e usar o node Points from Volume. Coloquei só as primeiras letras, PFV, e já cheguei nele aqui. Então vou dar um Enter e vou criar ele aqui também depois da esfera. E o que esse node faz é criar pontos
ele faz basicamente um grid de pontos dentro da área dessa esfera, que é exatamente o que a gente precisa aqui, né? Dentro, na verdade, de qualquer objeto que tiver plugado nele. Então, se agora a gente vê o resultado final disso, os cubos estão sendo colocados nesses pontos, só que os blocos estão gigantes aqui, né? Eu precisaria diminuir eles de um jeito que eles se encaixem certinho um do lado do outro. E, obviamente, de preferência, eu queria fazer isso de forma automática, né? Eu poderia fazer um link automático aqui baseado na escala dele, mas também, convenientemente, esse node aqui do Points from Volume tem uma opção pronta aqui de adicionar um atributo de escala. Então, se a gente marcar aqui, ele vai criar um atributo de escala baseado na distância entre os pontos, que no caso ele está multiplicando por 2 por padrão. Se a gente deixar aqui o valor 1, aí vai funcionar certinho. Vocês vão ver que o box, como o tamanho dele já está 1 por padrão, então ele vai multiplicar esse tamanho pela distância dos pontos, né? Então, se a gente olhar aqui esses pontos, esse parâmetro aqui, ó, separação dos pontos, é o que determina a distância entre eles. Então, nesse caso aqui, tem uma distância de 0,1 entre cada ponto desse. Então, quando ele adiciona esse atributo de escala, o valor da escala do cubo fica 0,1 aqui depois do copy to points. Então, desse jeito ele encaixa certinho um no outro. Então, na verdade, aqui a gente já tem a base do mecanismo que eu falei. A partir disso, a gente pode ajustar como quiser, mas o mecanismo principal é esse. Aí eu posso, por exemplo, no Node Copy to Points, marcar aqui Pack an Instance para ele criar instâncias no lugar de cópias realmente dos cubos. Assim vai ficar bem mais leve o processo. Mas agora vocês podem ver que basicamente onde se juntam os pixels, eles estão parecendo uma coisa só, né? A gente não vê uma separação entre os pixels, né? Pode ficar até um efeito interessante dependendo do que você quiser. Mas se você quiser que realmente a gente enxergue a divisão dos pixels, antes, na verdade, quando eu não marquei isso, eu estava só visualizando o wireframe. Por isso a gente estava visualizando os pixels, né? Mas se eu marcasse essa opção aqui, Smooth Shaded, daí ele não mostra o wireframe. Então, se a gente fosse renderizar, por exemplo, o resultado seria algo assim. Ele encaixa tão perfeitamente um pixel no outro que a gente não vê nenhuma emenda entre eles, nenhuma separação. Deixa eu voltar aqui para o Pack an Instance. E o que eu costumo fazer nesses casos é usar um bevel, que é algo que eu faria também, não só por isso, né, mas ele ajuda também nessa separação. Então vou criar um node aqui, bevel, né, que seria o poly bevel na verdade, e vou colocar ele aqui depois do box. Ele por padrão aqui tem a distância 0. É só eu aumentar um pouco aqui, ó, eu posso clicar com o botão do meio do mouse, aí o Houdini abre esse slider aqui para editar o valor. E aí com esse slider eu posso escolher aqui a precisão que eu quero mexer nesse valor. Então, por exemplo, se eu colocar aqui ponto 1, se eu arrastar para um lado ou para o outro, eu edito esse valor mexendo de 0.1 em 0.1. E aí se eu quiser mais precisão, por exemplo, eu posso mexer em valores menores aqui, né? Então assim, ó, ele vai movendo a cada 0.001 para editar esse valor com mais precisão. Claro que eu posso também simplesmente digitar o que eu quero. Quando eu uso o bevel desse jeito, ele acaba dando uma zoada nas normais do objeto, que é um assunto que eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas se a gente criar um node normal, no caso aqui eu posso resolver isso simplesmente deixando ele flat aqui. Vou zerar isso para ele não suavizar as normais. Para esse caso aqui vai funcionar de boa. Então agora eu consigo enxergar melhor o que está acontecendo. Eu vou deixar menorzinha essa distância aqui do bevel. Vamos ver aqui. Quero só que seja uma linha sutil, nada muito agressivo. Acho que assim tá legal já. Tem um bevelzinho legal e que também dá essa separada neles, né? Fica mais óbvio o formato dos pixels. Então, beleza. Então agora se eu quiser mexer nessa resolução, digamos assim, né? A distância e tamanho dos pixels, é só eu mexer aqui nesse parâmetro de separação dos pontos, que eu posso aumentar ou diminuir o tamanho e a distância dos pontos. Então é como se eu estivesse mexendo na resolução desses pixels. Então aqui já tenho uma base de algo parecido com o que foi a base do Pac-Man que eu fiz no job do Boticário. Claro que eu fiz outros processos em cima para criar mais detalhes, boca, olho. Mas do jeito que eu tenho aqui esse sisteminha que eu montei, qualquer objeto que eu plugar agora no lugar dessa esfera, eu vou ter esse efeito de pixelização com esse controle aqui de tamanho dos pixels. Então vamos ver, por exemplo, aqui no Houdini ele tem algumas geometrias de teste prontas, né?
posso criar aqui, ó, com Tab. Ele tem essa categoria aqui, ó, geometrias de teste. Então posso usar algumas geometrias, por exemplo, essa cabeça de porco aqui é um modelo meio clássico no Houdini. Eu tenho essa cabeça de porco aqui, quero pixelizar, vou só plugar ela aqui no lugar da minha esfera. Vou mudar aqui o meu display flag aqui, a marcação azul para o meu copy to points. E tá ali, ó, meu porco pixelizado. Deixa eu desligar esse grid aqui que está atrapalhando a visualização. Vamos ver outro objeto aqui também. Por exemplo, esse rubber toy aqui, que é tipo um dinossauro boia. Também é outro clássico do Houdini. Vou plugar ele aqui, vamos ver. Pronto também. Instantaneamente pixelizado. Então qualquer tipo de geometria que eu fizer ou importar de outro lugar, eu posso plugar aqui e pixelizar dessa forma com esse mecanismo que eu já construí, não preciso reconstruir. Agora, os meus pixels estão todos cinza, né? Como é que eu faço para dar uma cor para isso? No caso do projeto do Boticário, eu tinha basicamente trabalhado com grupos. Em cada objeto, cada elemento, eu usei técnicas diferentes para gerar esses grupos, mas a ideia sempre era criar grupos diferentes de pixels e depois dar cores diferentes para cada grupo. Mas em um caso, por exemplo, como esse, que eu tenho um objeto que já tem uma textura, seria bem complicado ficar criando grupos manualmente para poder dar cores individualmente para cada parte, né, do objeto que tem um tom diferente. Então teve um outro job que eu fiz também com pixels, que eu tinha uma situação parecida com essa, e eu vou mostrar aqui como que eu solucionei isso para transferir as cores dessa textura para esses pixels. Então, na verdade, eu vou mostrar uma versão adaptada disso, porque no caso o job que eu fiz ia ser renderizado por outra pessoa no Maya, então eu tive que fazer alguns processos diferentes. Eu vou mostrar aqui como eu faria se eu fosse renderizar dentro do Houdini, de um jeito que eu posso manter essa estrutura na base de instâncias que são mais leves. Então a minha ideia vai ser transformar as informações de cores dessa textura em atributos de cor que vão ser associados a cada ponto da geometria. Eu apertei W aqui para alternar entre wireframe. Então no Houdini eu tenho um node que faz essa transferência já também de uma forma prática. Tá, Tab, então, Attribute from Map, AFM, e cheguei nele aqui. Vou dar um Enter e vou colocar ele aqui depois do meu rubber toy aqui, do meu dinossauro. E aí ele, por padrão, ele está usando essa textura que ele vem carregado por padrão, e o resultado aqui na verdade acaba misturando o atributo de cor com a cor do material que está na textura desse objeto. Então, para não confundir a visualização, eu vou primeiro criar um outro node aqui para deletar o material desse objeto, que é o Attribute Delete, Attribute Delete. Então vou colocar ele aqui depois do meu objeto. Vou mudar aqui o meu display flag para ele. E o que eu quero deletar é esse atributo aqui, que está em primitivas, material. Então esse objeto aqui tinha associado nas primitivas dele o material. Então com isso aqui eu deletei isso. Deixa eu até tirar o resto aqui. Então eu fiz isso só para o material não atrapalhar minha visualização do que eu estou fazendo aqui nesse node. Então agora eu consigo ver realmente a textura que ele está aplicando no meu objeto. Então no caso aí, se você estiver usando uma outra geometria com alguma textura de fora, né, sei lá, que você talvez importou de outro lugar, de outro software, ou baixou da internet, é só clicar aqui e selecionar no seu computador onde está isso, essa textura, né? Eu vou cancelar aqui, porque no caso esse objeto que eu estou usando, ele tem um material embutido aqui dentro da própria network dele. Então nesse caso aqui eu vou entrar nele, vim aqui ó, dentro dessa network do material dele. Esse node aqui é o material dele, então aqui eu tenho essa aba de texturas. Eu vou só copiar aqui, ó, clicar com o botão direito, segurar, copiar o parâmetro e vou voltar aqui na minha network do objeto pixelizado, né? Eu saí lá de dentro da network do meu rubber toy. Então agora nesse node, nesse parâmetro aqui de textura, eu vou clicar com o botão direito e vou colar como referência. Então aqui ele está fazendo uma referência da mesma textura que eu copiei lá dentro. E aqui a gente vê que ele já copiou a cor, né? Então
agora ele não está mais aplicando a textura de fato, ele está usando em cada ponto da geometria a cor que ele copiou da textura original, né? Então, se a gente comparar, dá para ver que tem bem mais detalhes aqui quando ele usa a textura de fato do que aqui, né? Porque aqui ele acaba, a quantidade de informação de cor fica limitada à quantidade de pontos que eu tenho, né? Como se é diferente do caso da textura, que entre um ponto e outro eu posso ter bastante variação de cor, né? Isso só depende da resolução da textura. Quando eu estou aqui nesse caso, eu estou só trabalhando com a cor do ponto. Então, no máximo entre um ponto e outro, ele faz uma interpolação linear, né? Uma transição simples de uma cor para outra. Então, se eu quiser mais detalhes aqui nessa cor, eu preciso ter mais pontos, né? Então, num caso assim, eu poderia usar um subdivide. Vou criar aqui um node subdivide. Eu vou colocar aqui antes desse node. E agora eu já tenho, ó, se eu comparar, ó, esse amarelinho aqui eu consigo desativar e reativar um node, né, para ver com ele e sem ele o efeito. Então a gente vê que antes do subdivide, olha como eu tinha uma definição bem mais baixa, e usando ele, né, agora eu tenho muito mais divisões, então tenho muito mais detalhes na cor, porque eu tenho mais pontos para absorver mais informação de cor da textura. Então, quanto mais divisões eu criar aqui, né, se eu aumentar a profundidade, mais detalhes eu vou ter aqui na cor. Então, beleza. Só que aí, quando ele cria os pontos nesse node, se a gente vê aqui, na verdade essa informação de cor não passa para esses pontos. Pelo menos não para o padrão, né? Mas eu posso resolver isso fácil com um node de transferência de atributo, né? Que é o Attribute Transfer, A-Transfer. Tá lá, Enter. Então vamos lá, eu vou mexer um pouco nas coisas aqui, vou organizar um pouco mais, que está meio caótico aqui, vou criar um outro null aqui e vou colocar aqui então, para sinalizar, objeto a pixelizar. Então vou fazer de um jeito mais prático aqui, que qualquer coisa que eu plugar nesse node vai funcionar aqui de um jeito mais organizado. Então no caso esse objeto que eu tenho, eu vou plugar ele aqui. E a saída dele eu vou plugar aqui. Então, na verdade, esse processo todo que eu fiz aqui, eu não preciso que ele seja aplicado nesse ponto aqui para gerar os pontos, né? Porque, como eu falei, isso não vai ser transferido diretamente para os pontos. Então, eu vou fazer isso meio que em paralelo daqui. Eu vou fazer também dar uma saída desse mesmo node aqui. Assim fica mais prático caso eu queira trocar de objeto. E disso aqui, eu vou entrar nessa cadeia que eu tinha feito aqui para transferir a cor para os meus pontos. E aí aqui embaixo eu vou colocar esse Attribute Transfer aqui, eu vou plugar ele depois dos meus pontos que foram gerados. E nessa segunda conexão aqui eu vou plugar os meus pontos coloridos. Então a minha ideia é transferir um atributo, no caso de cor, desse objeto para esse objeto aqui, que são só os pontos. Então vou colocar o meu display flag nele aqui, ó, já de cara dá para ver que ele já está colorido, né? Ele por padrão já copiou tudo que é parâmetro de primitiva e de pontos tal. Vou marcar aqui só o color, que é o que eu quero. Então assim ele está transferindo o atributo de cor dos pontos que eu tenho aqui para os pontos que eu tenho aqui, baseado na distância deles. Então agora que esses meus pontos estão coloridos, esse node Copy to Points automaticamente já transfere atributos como esse de cor para o objeto que ele está copiando ou, no caso, instanciando. Então, se a gente olhar aqui no final, ó, ele já transferiu a cor. No caso, ele ficou um pouco mais escuro porque o material, digamos, standard, né, quando você tem um objeto que não tem material, ele fica com essa cor cinzenta. Então, o Houdini, por padrão, sempre multiplica a cor do ponto pela cor do material, né? Então, como no caso esse material é cinza, acaba ficando mais escura a cor, né? Não reflete o que é exatamente a cor real. Então, se a gente quiser ver a cor verdadeira, digamos assim, a gente pode colocar um material branco nele. Então, vou criar aqui rapidamente aqui nessa aba de material, tem aqui Principal Shader, que seria o material padrão. Vou clicar e arrastar aqui para ele criar. Vou selecionar ele, vir aqui em Surface, mudar Base Color aqui para branco e vou arrastar ele para o meu objeto. Pronto, então só para visualizar melhor na viewport mesmo, criei um material simples branco
Deixa eu voltar aqui para os meus objetos da cena. Estou aqui então no meu objeto pixelizado, ó, já está funcionando bem legal. Vamos entrar nele e já tem o meu sisteminha aqui funcionando, bonitinho. Então se eu quiser trocar de objeto é só plugar aqui, mas aí claro eu preciso mudar também a textura para ele aplicar certo. Até poderia criar uma forma mais automatizada aqui dele detectar o material, fazer algo mais sofisticado, mas não convém aqui. E geralmente num caso real, né, digamos assim, num projeto mesmo, você teria algum objeto que foi feito fora ali, talvez baixou da internet. Então ele vai ter alguma textura que está em algum lugar específico do seu computador, aí é só mudar aqui, né, pluga o modelo aqui e nesse node aqui do mapa você muda a textura. Que aí é só achar no seu computador onde está aquela textura. Então aqui está funcionando, ó, se eu quiser ajustar, por exemplo, resolução disso, eu posso mexer nos pixels, tranquilo, vai continuar funcionando todo o meu procedimento de transferência. Se isso aqui fosse na verdade uma geometria animada, também ia funcionar. Vamos dizer que está animado aqui, por exemplo, Translate Z. Ó, basicamente conforme vai mexendo ele vai repixelizando, né? Que aqui não tem nenhuma deformação realmente acontecendo para ficar mais evidente. Deixa eu usar um Node Mountain aqui talvez, só para criar umas deformações. Um pouco exagerado, né? Deixa eu diminuir aqui essa altura. Vou deixar meio exagerado mesmo, só para notar melhor. Se eu animar aqui, por exemplo, mexer no offset, dá para ver aqui conforme a geometria vai mexendo, né, ele vai repixelizando. Então tudo funciona de uma forma bem procedural. Então beleza, acho que já deu para mostrar bem aqui o processo. Como falei, realmente isso é bem simples a base. Claro que eu entendo que se você nunca mexeu no Houdini, muita coisa que você está vendo aqui vai ser confusa e realmente não dá para explicar tão a fundo todos os processos em uma aula, mas eu acredito que deu para entender a mecânica aqui, né? Então, claro que, como eu falei no job, por exemplo, da Boticário, envolve muito mais trabalho do que só a pixelização em si, né? Tem muitos outros desafios no processo, mas a pixelização em si é isso aí que eu mostrei. É bem simples e dá para criar várias aplicações disso. Eu acabei reutilizando essa técnica em vários projetos. Então, espero que tenham curtido o tutorial, a gente se vê aí numa próxima. Valeu!